gente tem a impressão de que está aumentando porque a população cresce. Se é genético, em algum momento, eu sempre falo, estatisticamente, todos nós vamos ou já cruzamos com algum psicopata na nossa vida. Então Sim, tá cheio né? por aí. Infelizmente. Então a gente acha que está crescendo, mas está crescendo porque, como isso é passado de geração para geração, então a população crescendo aparecem muito mais, né? Não, e as mídias também, né? Eu acho que deu uma potencializada isso. A gente tem a Deep Web. Todo dia aparece alguma coisa, a né? comercialização e o que você falou, se você tem um psicopata que fala bem, que é envolvente, isso é uma arma na internet. Ele é uma arma para qualquer pessoa, tanto que eu falo para as moças, para os rapazes, né? Tomem cuidado com aquela pessoa que chega assim na primeira vez te encanta. Eu sempre falo, fique com o pé atrás. Isso não quer dizer que a pessoa possa ser psicopata, mas já é alguma característica ali que é para você ficar com o pé atrás. Então, assim, estude a vida dessa pessoa, veja quem ela foi, com quem ela se envolveu, né? O que aconteceu na vida dela. Eu sempre Mas se ele consegue disfarçar bem, às vezes ele faz um trabalho tão bem feito que a pessoa não consegue pegar isso, identificar, né? Vamos falar do caso do Henri Borel. Tinha estudos, né? Se essa mulher, que ela não quis, né? Porque também ela era junto. Ela gostava mas também, ela poderia ter pesquisado as outras famílias que ele teve, teria alguma referência de que ele já tinha feito maltratos em filhos de outras parceiras dele. Mas é o que você falou, é patológico. Você juntou dois patológicos. Sim, ali não tinha o que ia fazer, né? Mas é o que a gente deveria fazer. Supostamente uma mãe deveria fazer. Né? Eu vou me relacionar, principalmente se eu tenho filhos, eu tenho uma responsabilidade extremamente maior em tomar cuidado para quem eu vou colocar esse filho em risco, né? Se ele pode ser um pedófilo, se ele pode, né, ser um psicopata um pouco mais grave. Então essas coisas que a gente às vezes vê de queimar crianças, de beliscar, de machucar ou até de chegar a óbito, a gente vê ali um alto grau de perversidade, né? Até porque com outro adulto, ainda o adulto, né, talvez consiga se defender, mas a criança não. A criança é extremamente frágil, né? Então você consegue ser mais dominador do que você já é para que você possa impor a sua violência naquela criança. Agora você falou que, assim, não tem cura, não tem o que fazer. Tá, nesses casos, é que você não pegou nenhum caso, mas normalmente os que pegam esses casos, eles fazem o quê? Eles tentam tratar, mesmo sabendo que não existe a cura, que caminho que eles mandam a família fazer com a pessoa? O que a família faz com essa pessoa? Ou, no caso, o que ela faz com a própria pessoa? Quando a gente fala de criança e adolescente, aí tem o recurso que os pais, né, não tendo a mesma característica genética, vai tentar recorrer à psicologia para tentar entender se a gente consegue ou não consegue mudar isso. Porque até chegar no diagnóstico de psicopata tem várias outras estruturas emocionais que a gente tem que investigar. Então, aí sim, as pessoas procuram. Mas quando eles estão adultos, eles não procuram, porque eles acham que eles não precisam. Você vai contrariá-los, e é isso que eles não querem, sabe? Eles não querem ser contrariados, então eles não vão buscar ajuda, né? Por isso que é mais difícil você ter. Pode existir algum psicólogo que tente mudar? Pode, mas não vai mudar, né? Infelizmente, não vai mudar. Pode ser que lá para frente a nossa medicina está tão avançada que a gente consiga, como já foi mapeado isso, né, dentro geneticamente, e já sabe que é uma disfunção cerebral, que é como se tivesse desligado uma parte das emoções. Então, pode ser que futuramente eles consigam religar essa parte e elucidar esse problema, né, em relação àquele indivíduo, pode ser. Hoje não. A única coisa que nós temos hoje muitos estudos em relação a isso, inclusive estudos com o tomógrafo, né, onde você vai passando imagens para a pessoa. Não tem como a pessoa não reagir. Então você vê uma coisinha fofinha, você, que legal, que bonitinho, né? Você vê uma cena familiar, aquilo te agrada. Você vê uma cena de assassinato, você se repudia. E eles não têm reação nenhuma com nada. Então acendem somente algumas partes do cérebro e por isso a gente pode dizer que não tem cura, infelizmente. Eles são mais tolerantes à dor, né?
são mais tolerantes à dor, eles são... É porque eles não têm, né? Eles não sentem nada, não né? tem. Apesar deles quererem sentir, eles querem sentir. Mas eles têm alterações cerebrais mesmo. Porque, por exemplo, outro dia a gente foi numa apresentação, achei muito interessante. Falando sobre dor. Existem pessoas que têm alterações genéticas e que não sentem dor. Então, aquela pessoa se cortou o dedo, ela não vai sentir dor, porque é aquela área do cérebro que foi desligada. Aí eles pegaram essas mesmas pessoas e colocaram na tomografia. E colocaram eles a sentir dor. Não acende nada no cérebro. Aí essa mesma pessoa que não sente nada de dor, pegaram uma imagem de uma criança e pegaram o dedo da criança e começaram a esmagar. Tipo, todo mundo faz assim, né? Essa mesma pessoa, logicamente, por não ser um psicopata, ela já fez assim. A área do cérebro que é referente à dor acendeu. Então, tudo que a gente É que às vezes só você vê já tem uma reação, né? Você vê aquela criança passando fome na África, mirradinho. Aquela sensação de mal-estar, aquele embrulho que te dá aqui no peito, é dor. Sim. O psicopata não tem. É empatia, É né? incrível, Você né? vê, olha que incrível Isso é isso. empatia, né? Você vê alguém sofrendo, você se compadece, né? Você pensa, como é que seria se eu estivesse vivenciando essa mesma experiência de vida? Sim. Eles não, imagina, não tem nem aí, não. O egocentrismo deles é tão grande, o narcisismo dele é tão grande que ele não vê o outro. Ele é ele e ele, né? São individualistas, são egoístas, né? Então ele vê o restante como o restante. Tudo é o resto. Agora, fala um pouco pra gente, então, já que você acabou comentando aí, fala um pouco da parte de narcisismo pra gente. Porque tem a diferença. Ou seja, o narcisista, ele tem um pouco da psicopatia. Mas é diferente uma coisa da outra. É o contrário. Todo psicopata é narcisista, ele é egocêntrico, né? Agora, o narcisista, ele não necessariamente é psicopata, né? Então, Sim. ele também é envolvente, ele também é extremamente controlador, mas aí ele já não tem, ele se arrepende, ele tem dó, às vezes, né? Ele sente amor, é diferente, né? Porque a gente tem que entender que tem uma área do cérebro que não é ligada. Então, você imagina um rádio que um lado não toca, né? Não toca o fone e o outro lado toca. Então, esse lado é desligado, né? Já foi falado que... Por isso que a gente não chama de doença. Talvez por isso não estejam classificados dentro dos órgãos que precisam ter com a classificação psicopatia ou sociopatia.